encontrará repouso no meu e no seu coração. A palavra de Deus nos diz no Salmo 100 e nos exorta, que toda criatura deva celebrar o Senhor. O texto diz assim: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hino. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Creio que nesse momento o meu e o seu coração se voltam inteiramente para o que diz essa palavra. Precisa haver alegria no coração para servir ao Senhor. E nós não podemos olhar para o que está à nossa volta, precisamos confiar fielmente no Senhor, aquele que tem sido nosso ajudador fiel das horas mais difíceis. E servir ao Senhor com alegria não nos isenta de problemas, mas nos faz ver que, apesar de tudo isso, o Senhor é aquele que toma a nossa defesa, que estende as suas mãos, que nos livra do dia mau e que cuida das nossas vidas com amor e carinho. Oremos ao Senhor com a nossa irmã obreira Nívia. Irá fazer essa oração de uns 10 minutos, uma oração de intercessão, uma oração de derramar o nosso coração na presença de Deus, onde você com certeza já tem se preparado nessa manhã para receber do Espírito aquilo que Ele tem para a sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã, por estarmos aqui na tua presença. Meu Deus, o Senhor tem sido um Deus muito bom. O Senhor tem sido um Deus muito zeloso. Tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família. Senhor, a tua fidelidade dura para sempre, a tua bondade dura para sempre. E nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus conosco. É um Deus que continua nos guardando, nos livrando. Nesta manhã, Pai, nós estamos aqui na tua presença para clamar o teu santo nome, para dizer que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Pai, para dar exaltação ao Senhor, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem sido um Deus presente na nossa vida, e nós queremos te dizer que nós confiamos em Ti, nós confiamos na força do Teu braço. Meu Pai, eu não sei, Pai, o que cada uma dessas pessoas está precisando, mas eu sei que o Senhor conhece elas muito bem, porque são Teus filhos. Meu Deus, eu peço, Senhor, visita cada casa, visita cada lar, cada família aqui representada, cada questionamento, meu Deus, cada angústia que a pessoa tem vivido, meu Deus, cada problema, cada dificuldade que tem enfrentado. Meu Deus, o Senhor, como o Senhor é Deus presente, o Senhor pode visitar essa área, meu Pai, e quebrar todas as barreiras, quebrar todos os grilhões, quebrar, Senhor Jesus, tudo aquilo que impede dela ver a glória do Senhor se manifestar. Oh Espírito Santo de Deus, meu Pai, se existe alguma dificuldade, Senhor, na saúde, o Senhor é o Deus, Pai, que dá força. O Senhor é Deus, Pai, que dá o vigor. O Senhor é o Deus que sara. O Senhor é o Deus que cura. Porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós cremos nessa palavra. Nós temos vivido esta palavra. O Senhor tem sido um Deus que cura cada dia, a cada momento. E nós cremos. Venha, Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar. Meu Deus, preenche as lacunas do nosso ser. Meu Pai, que não haja dúvida, mas que haja certeza e a convicção que o Senhor está conosco. O Senhor Jesus disse que estaríamos conosco até a consumação do século. E nós
está ali presente. E essa manhã é que o Senhor está dizendo a cada um do seu coração: convidam somente que o Senhor é Deus. Meu Pai, cada dificuldade o Senhor tem visto. Ah, Pai, cada dificuldade o Senhor já tem resolvido. Meu Deus, se a angústia na alma, em nome de Jesus, que ela seja preenchida pela convicção e pela certeza que o Senhor é Deus, que o Senhor ainda faz milagre. Ah, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que está aqui nesta manhã. É o Deus que abre o mar dessa dificuldade. É o Deus que abre o mar dessa impossibilidade. É o Deus que abre o mar desta dúvida. Espírito Santo de Deus, que cada um seja preenchido por esta certeza que o Deus que fez naquele tempo ainda faz no tempo de hoje. Não existe barreiras para o teu Espírito Santo agir nesta terra. Ah, Pai, porque o Senhor está percorrendo por toda esta terra. Os teus olhos percorrem por toda esta terra e não há impossibilidades para o Senhor. Visita, Senhor, cada irmão desta manhã, cada família, cada lar, meu Deus. Ah, Pai, essa situação, Pai, que o teu servo tem enfrentado, meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor já tem resolvido, porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Ah, Espírito Santo, o Senhor é atemporal, o Senhor é além do tempo. Ah, nada, Senhor Jesus, pega o Senhor de surpresa, ainda que tenha pegado a gente de surpresa, o Senhor não. Ah, o Senhor já sabia, o Senhor tem o controle de tudo, e nós cremos nesse Deus, nós servimos a esse Deus, o Deus que age no sobrenatural, o Deus que faz o impossível acontecer, ainda que haja dúvida, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor. Ah, Espírito Santo, eu creio na unção sendo derramada nesta manhã, eu creio em vidas avivadas na tua presença, eu creio, Senhor Jesus, que cada um vai ser tomado nesta manhã com a autoridade do teu Espírito Santo e vai ser preenchido, Pai. Ah, meu Pai, até que ele não perceba que ele está mais aqui. Ramanai, Shei, Canteremanai, Shei, Canturimanai, Canterei. Ai, querido, beba dessa unção, beba dessa glória do Senhor se manifestando. Ramachei, Canturimanai. Ei, não olhe para o natural, olhe para o sobrenatural. Ramanai, Shei, Canteremanai. Existe uma unção liberada e você precisa beber dessas águas que estão transformando. Ah, essa fonte que jorra. Ah, esses rios que jorram do altar. Quem precisa se inundar, se inunda, querido. Ramachei, Keremanai. Ah, não é pelo seu entendimento, não é pela força do teu querer, mas é pela força do nosso Deus. Ah, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem o poder do sim e do não. Remanai, Shei, Canteremanai. Ele faz tudo acontecer no tempo dele. Creia tão somente. Ramachei, Canteremanai. Oh, Espírito Santo, tu tens livre acesso aqui neste lugar. Nós cremos, Pai, nós cremos no agir sobrenatural do Senhor. Nós cremos, Pai, no que há que o Senhor vai revelar nesta manhã a cada coração, a cada vida, meu Deus. Eu creio, Espírito Santo, e eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sequer imaginamos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Ramachei, Keremanai, Canteremanachei. Ah, Espírito Santo, nós te glorificamos, meu Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça não recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre faça o que quer fazer.
não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Bom dia, irmãos. Amém. Esse dia lindo aqui de Deus com Deus. A gente vai estudar um pouco sobre Apocalipse e dar continuação à lição 8 que foi dada no sábado passado. A grande tribulação e as 7 trombetas. Lição 9, página 29. Mas antes de dar início, eu gostaria de fazer uma oração primeiro para pedir a Deus que Ele venha falar conosco nessa manhã, ajudar-nos a dar entendimento sobre essa palavra e ter nos abençoado ricamente toda a semana. Amém? Poderoso Deus, Pai, nesta manhã eu queria te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de vida. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia, Senhor, serem renovadas hoje aqui, meu Senhor. Se eu posso estar falando conosco, Senhor, nesta manhã, dando-nos entendimento, sabedoria da tua palavra, para que possamos aplicar em nosso coração para não pecar contra ti e sermos melhores para ti a cada dia, meu Senhor. Ajuda-nos a entender esse livro, a pessoas dificuldades, que possamos estar mais preparados, Senhor, para aquele grande dia, que o Senhor venha encontrar uma igreja irrepreensível, Senhor. Que possamos estar diante de ti, Senhor, com mais temor e também primor, Senhor, porque a tua palavra ela vai se cumprir e já está se cumprindo. Muito obrigado, Senhor. Ajuda cada um de nós nesta linda manhã.
Antes de iniciar a leitura, pode sentar, irmãos. Antes de iniciar a leitura da palavra, fazer a leitura aqui de alguns tópicos que o livro aborda, é interessante a gente fazer um panorama geral assim, do que o livro de Apocalipse é. Eu sei que a gente já tem várias semanas estudando ele, mas eu confesso que o estudo de Apocalipse ele é um pouco complexo, porque é um livro que trabalha muitas imagens, tem muita figura de linguagem, e é um livro também que às vezes tem visões diferentes. Ou você interpreta de uma maneira literal o que ali vai acontecer, e tem uma interpretação que é o sentido simbólico, que muitas das coisas que fala ali está falando muito de simbologia. Uma das coisas que me ajuda a entender o livro de Apocalipse, ou qualquer outro livro na Bíblia, é basicamente você entender qual era o contexto daquela época e a situação que aquelas pessoas estavam vivendo. Porque a gente precisa entender que a carta, ela tem um endereço primordial, né? Se você observar os primeiros 3 capítulos ali de Apocalipse, ele vai abordar principalmente, está falando ali da carta para 7 igrejas. Ou seja, aquelas igrejas ali tinham uma necessidade especial. Por exemplo, a Éfeso estava vivendo uma situação que estava abandonando o primeiro amor, que era Jesus Cristo. Ela estava fazendo as coisas para serem vistas, mas na verdade ela estava se afastando do primeiro amor, que era Jesus, que era fundamental. A igreja de Laodiceia, por exemplo, também, ela era aquela igreja, né, que era nem quente e nem frio, né, que Jesus fala que teria vontade de vomitar. Então a igreja, ali nesse sentido, ela estava com um declínio espiritual ainda muito grande, e a situação daquela época também era uma situação de várias perseguições. Ou seja, a maioria dos apóstolos vivos já estavam mortos, né, já foram martirizados. Então a igreja, de fato, ela precisava de uma resposta urgente, né? E a resposta que deu foi João através de Deus. Então foi uma resposta do próprio Deus a essas 7 igrejas. Mas que nesse livro de Apocalipse também contém visões para a situação do dia de hoje, o que vai acontecer no futuro, ou o que já está acontecendo, né? Então essa igreja precisava de uma resposta, e essa resposta ela foi dada através de Deus pelo apóstolo João, que estava sendo exilado ainda na ilha de Patmos. Então o contexto ele nos ensina basicamente, nos ensina várias coisas, mas uma das coisas fundamentais é o seguinte, né? Existe um ponto final na história, né? Às vezes a gente pensa que é cíclico, né? Morreu, vai nascendo gente, mas a Bíblia ela dá um ponto final nisso. Tem um dia marcado para tudo acabar. Outro ponto é que existe um dia específico para o julgamento do mal. Ou seja, né, embora às vezes pareça que o mal está vencendo, muitas vezes a gente vê, né, várias injustiças, várias coisas acontecendo na terra, e a gente tem a leve sensação muitas vezes que a justiça não chega, mas a Bíblia ela fala que tem um dia que os maus eles irão pagar pelos que eles estão fazendo. E aí, no final do capítulo 8, só para a gente se situar, só para pegar o gancho da aula passada e a gente entrar na lição nova. Basicamente, ela falou, né, sobre a grande tribulação. E aí a gente vai entrar nessa segunda parte da grande tribulação e as 7 trombetas. No finalzinho do capítulo 8 fala assim, ó: a besta revelará seu verdadeiro caráter maligno, ao mesmo tempo em que o juízo desencadeado do céu sobre as trombetas e as taças do Apocalipse, capítulo 8 a 18, foram tudo a descoberta, mostrando que os povos da terra foram iludidos. Que situação a gente está aqui agora? A igreja já foi arrebatada, então vocês agora estão no céu e estão vendo o que vai estar acontecendo na terra. Então, basicamente, vai passar o telão lá e a gente vai ver qual é a situação, qual vai ser a situação que vai acontecer. Todo mundo foi arrebatado e a igreja foi arrebatada, e aí essas 7 trombetas é o que vai acontecer, é o juízo de Deus desencadeado por Deus.
E aí a grande tribulação é as 7 trombetas, no capítulo 9. A gente já começa assim, ó, para memorizar. Está em Mateus 24, 29, que não tem na revista. Acho que todo mundo tem, né? 24, 29. Mateus 24, 29. Que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui foi Jesus que deu a resposta, né, aos seus discípulos, e eles anotaram aqui. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, 29. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, do 8, do 7 ao 12. Eu gostaria de ler depois, porque mais à frente ele vai abordar o toque das 4 primeiras trombetas. E aí a gente vai analisar ela mais calmamente, à medida que o apóstolo vai aqui esboçando o seu pensamento. Na introdução, na lição anterior, tivemos o estudo sobre a grande tribulação. Neste período, Deus derramará seus juízos cada vez mais severos, e a terra sofrerá com grandes pragas, tais como o Egito sofreu nos dias de Moisés, através do toque das 7 trombetas. Aqui ele faz uma comparação com o resgate do povo que estava sofrendo lá no Egito, estava cativo. E qual era a situação do povo cativo no Egito? O faraó ali, ele era uma espécie de um deus, né, para muitas daquelas pessoas. E aí Deus vai retirar aquele povo ali operando grandes milagres. Se você observar lá em Êxodo, né, fala que Jesus, ele endurecia o coração de Faraó. Por que Jesus endurecia? Para mostrar o caráter de Deus, o poder de Deus. Deus tirando aquele povo, operando grandes milagres. E aí Deus envia aquela sequência de pragas, né, e tem uma das maiores foi a abertura, né, do Mar Vermelho, justamente para o pessoal perceber o juízo de Deus. E como Deus ele utiliza, né, seu juízo, como ele utiliza a sua justiça. Uma das formas é através, né, utilizando outros povos. Você vê que muitos dos outros povos foram utilizados para castigar Israel. Então essa era uma das maneiras. E outra maneira também era através dos fenômenos naturais, ou através da natureza, que Deus utilizava para corrigir, né, e para mostrar o seu juízo. Era através desses 2 meios principalmente. E aí o apóstolo continua. Esses juízos virão porque os homens serão ainda mais depravados do que os homens no dia de Noé e Ló, e até mesmo nos dias de hoje. Ou seja, a gente já começa pesado aqui. O que às vezes a gente tem a esperança, né, que às vezes que a situação possa melhorar, né? A gente pede a Deus por paz, por alívio, num momento tão difícil, mas o que Apocalipse fala é que as coisas elas precisam piorar ainda mais para que o Messias venha, né? Ou seja, a maldade ainda precisa acontecer mais ainda do que estamos vendo. Às vezes parece que a gente viu de tudo, né? Mas aí aparece alguma coisa na televisão que parece incompreensível, né? A maldade humana, o ser humano, que ela não tem limite. O coração do homem, a Bíblia fala que os desígnios são maus, está lá em Gênesis 6. Todo desígnio do coração humano, ele é mau. Então, o que o apóstolo está querendo dizer aqui é que as coisas elas ainda precisam piorar, a situação ainda precisa piorar, para que então Jesus possa vir. E aí eu separei alguns versículos, o apóstolo separou alguns versículos que me dão entendimento de uma certa questão. Aí eu gostaria que vocês abrissem lá em Timóteo 3, do 1 ao 12. Timóteo 3. 2 Timóteo.
Timóteo fala assim, ó, os males e as corrupções dos últimos dias. A gente vai ver aqui que nada é novo para a gente. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes encontra os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por tipos de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que James e James resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de James e James. Aqui basicamente ele fala dos males e a corrupção dos últimos dias. A gente observa que isso aqui nada é tão novo, né? Que ele já acontece com muita frequência nesses dias. E aqui o apóstolo ele também fala sobre os outros 2 capítulos da Bíblia. Está lá em Mateus 24, 37 e 39. Mateus 24. Do 37 ao 39. Pois assim, todo mundo achou? Né? Pois assim, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui em Mateus 24, 29, ele está falando o seguinte: olha, as pessoas elas estavam dispersas, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, ou seja, estavam com a mente dispersa, estavam com a mente afastada. E aqui eu interpreto da seguinte maneira: isso é como se fosse o estado ideal para o anticristo, para as pessoas aceitarem, né, o reino do anticristo. É um estado de dispersão, como aqui fala, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, estavam preocupados, basicamente, né, em festa, no lazer. E quando as pessoas elas estão preocupadas, né, em todas essas questões, né, do prazer, você observa que são nos momentos mais difíceis, mais felizes das nossas vidas, que a gente se encontra mais dispersos. Quando a gente está desfrutando de algum lazer, desfrutando de alguma coisa, às vezes a gente deixa de refletir um pouco sobre a vida. A gente não está tão assim focado como estaríamos diante de uma situação de aflição. E aqui é o que Deus fala. Nos dias de Noé, as pessoas elas estavam dispersas. Está lá em Lucas também, 17. Lucas 17, do 22 ao 37. Lucas depois de Marcos. Lucas 17. Do 22 ao 37. Que diz assim: a seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão vocês: ele está aqui ou lá está ele? Não saiam nem sigam essa gente.
Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia do Filho do Homem. Mas é necessário primeiro... Deixa eu ver, Lucas 17. Mas é necessário primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Ou seja, ainda precisa haver muita rejeição de Jesus ainda. Aí Lucas fala, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Mateus dá a ideia, né, de que o homem estava comendo, bebendo, estavam dispersos. E aqui Lucas também acrescenta. Né, ele fala assim, comiam, bebiam, davam-se em casamento, estavam preocupados, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, estavam dispersos também e também preocupados, né, com a vida terrena, né, construir para si seus bens materiais. E aí, aqui na introdução, o apóstolo continua. Os homens rejeitaram a verdade ao ponto de acreditarem no engano de injustiça propagada pelo anticristo, que resultará em sua condenação. Aí ele pede para abrir lá em 2 Timóteo 2, do 8 ao 12. Timóteo 2, do 8 ao 12. Aqui basicamente a gente está vendo a preparação, né, qual é o estado ideal que o anticristo quer que as pessoas estejam, dispersas e preocupadas com essa vida terrena. É como lá está lá em Eclesiastes, né, se não me engano, Eclesiastes 7, que ele fala basicamente, né, olha, é melhor você ir em uma casa onde há luto do que uma casa onde há banquete. Por que ele faz essa reflexão? Porque onde há luto, não sei se vocês com certeza já foram, mas no velório, no interior tem bastante, né? As pessoas costumam se reunir, até rola até um cafezinho, um chá às vezes, mas ali as pessoas elas estão falando, né, da vida, estão refletindo, fazendo uma reflexão e vê que realmente tudo se encerra ali, né? O ciclo da vida para algumas pessoas elas se encerram naquele momento. Então, quando uma situação de luto, as pessoas elas estão mais abertas à reflexão. No banquete, não, as pessoas não vão estar preocupadas em refletir, vão querer basicamente curtir a festa, olhar e curtir os momentos. Mas onde há luto, não. Onde há luto, há sempre a reflexão. Por isso que Salomão ele fala isso no seu livro. E lá em 2 Timóteo 2,8 vai dizer o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Está falando aqui basicamente do caráter divino de Jesus Cristo. Olha, se morremos com Ele, também viveremos com Ele. Também se com Ele reinaremos, se com eles reinarmos, ou seja, Jesus tem um reino. Se negarmos, por outro lado, Ele também nos negará. Mas mesmo se a gente for infiel, Jesus permanece fiel. Esse é o caráter divino de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo ele continua: mesmo depois que se iniciarem esses juízos pelas 7 trombetas,
sobre os homens, estes desafiarão o próprio Deus. A gente vai perceber que à medida que no final lá das 7 trombetas, e isso vai ser um outro estudo, Deus aí está dando uma oportunidade a essas pessoas. Aí eu queria que vocês só guardassem esse versículo, que mais para o final a gente vai ler lá. Está lá em Apocalipse 9, do 20 ao 21. A gente não vai ler agora, mas a gente vai ler no final, porque a gente vai ter uma compreensão melhor do que ele quer dizer. Não há palavras para descrever a rebelião e a iniquidade praticada pelos homens durante este período. E aqui o apóstolo já começa, o significado das pragas lançadas ao soar das 4 primeiras trombetas. E que ele inicia: as pragas, os flagelos apresentados no livro de Apocalipse serão uma demonstração de que Deus é o Senhor da história e que caminha para um final de glória do povo de Deus. As taças da ira divina revelam qual justiça será praticada contra aqueles que se rebelam à idolatria e todo tipo de maldade. Todo o cosmo sofrerá o juízo divino, e como isso afetará a vida animal, vegetal e humana. Então aqui Jesus está usando as próprias coisas que ele criou para sua justiça, para executar, o seu juízo. Como eu havia falado no início, o apóstolo aqui também pontua que as coisas ela não é cíclica, ela aponta para um final, ou seja, a história ela de fato tem um ponto final marcado, ponto final para o julgamento do mal. E aqui ele vai falar, o apóstolo de Oliveira, no seu livro, ele vem na página 99 comenta: as 7 trombetas estão divididas em 2 grupos, as 4 primeiras e as 3 últimas. As 4 primeiras falam de pragas que se abaterão sobre a terra durante a primeira metade dos 7 anos da grande tribulação. As 3 últimas falam do intenso sofrimento que a humanidade sofrerá durante a segunda metade dos 7 anos debaixo da opressão do anticristo. Depois haverá um interlúdio que ocorre entre a 6ª e a 7ª trombeta. Ou seja, vão ser 7 toques de trombetas. E aqui ele fala que haverá um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombetas. A gente vai observar que à medida que a gente foi lendo, as coisas ela tendem a ter uma ordem cronológica de acontecimentos, mas no sentido que as coisas vão piorando à medida que as trombetas estão sendo tocadas. Mas antes de entrar nesse toque das trombetas, a gente precisa também entender essa figura aí, do que é o anticristo. Ou seja, a gente lembra que a gente está lá de cima vendo o que está acontecendo aqui na Terra, a gente está tendo uma análise e vendo esse reinado do anticristo. E o que eu falei, olha, o anticristo ele quer um estado de dispersão. E esse é o estado ideal dele, porque ele vem, como foi na lição passada por André, ele vem disfarçado, ele vem querendo paz e amor. E esse estado de dispersão, de querer sempre o bem, de querer sempre que as coisas sejam favoráveis, esse é o estado ideal para o anticristo, porque as pessoas vão estar mais suscetíveis a esses tempos de favorecimento. E aí, quem fala muito sobre o anticristo é em João. Eu queria que vocês abrissem lá em 1 João 2,18. A gente vai ver que o espírito do anticristo ele já está no mundo. A gente vai ver que o espírito do anticristo ele já está presente no mundo. 1 João 2,18. Filhinhos, que diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles
sairão do nosso meio, mas não eram do nossos, porque se tivessem sido do nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, quem é da gente, continua com a gente. Agora a gente vai ver que esse espírito do anticristo ele é mais comum do que a gente espera que é. Está lá em 1 João 4,3, dá uma definição bem interessante. 1 João 4,3. Todo mundo achou? E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Ou seja, o anticristo, o espírito dele, ele já se encontra no mundo. E aqui João fala, ó, e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Que não confessa o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Toda vez que uma pessoa não confessa ou nega que Jesus não é o Filho de Deus, ele é como se ele estivesse fazendo de Jesus uma pessoa mentirosa. E aqui João fala, ó, ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Ou seja, até a figura do anticristo que ainda não veio, mas há de vir. E tem o espírito do anticristo, que são todas essas rebeliões. É todo aquele que nega Jesus, todo aquele que não admite Jesus como Filho de Deus e diz que Jesus não procede de Deus. É como se o espírito do anticristo, né, já estivesse com ele. E essa figura, ela se revelará, né, mostrando sua verdadeira face. A gente vai ver à medida que as 7 trompetas, quando ela irá ser tocada as 7 vezes, a gente percebe que as coisas vão piorando. E a partir do terceiro ou quinto ano dos 7 anos, que foi explicado na lição passada, é aí que o anticristo realmente ele vai revelar sua verdadeira face. Aí aqui na lição, agora aqui a gente já entra no tema da aula, né, que são as 7 trombetas. Está lá em Apocalipse, do 8 ao 7. Lembrando que o toque dessas 7 trompetas, basicamente, como Deus estivesse dando uma resposta a essas 7 verdades, apontando para o futuro, e são respostas para o que as pessoas pedem, justiça. E aqui eu esqueci de falar, mas só que aqui vocês abrissem rapidinho. Em 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 14. Já deixa marcado em Apocalipse, a gente vai lá em 2 Tessalonicenses. Olha o que ele fala. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. As pessoas, às vezes, parecem ter prazer com o mal, em cometerem o mal. E Deus fala aqui, a palavra de Deus fala, que Deus ele matará com o sopro da sua boca o iníquo que será revelado.
está apontando basicamente aqui para o anticristo. Ou seja, esse dia do julgamento dos maus, ele ainda vai chegar, não ficará impune. Aí a gente já pula aqui para Apocalipse, já entrando nas 4 primeiras trombetas. Apocalipse 8. Olha só, uma trombeta, ela basicamente serve, na Bíblia ela fala muito de trombeta. Uma das coisas é para anunciar a volta de Jesus, e outra coisa também é para, como se fosse uma espécie de alerta, né, para as pessoas. Um toque de trombeta, ela chama muita atenção. E aqui nessas primeiras 4 primeiras trombetas, uma das coisas, um dos principais objetivos é também alertar aquele povo. A gente vai ver no final que há uma segunda chance ainda para quem ficar na terra para quem ficar na terra nesse período da grande tribulação. E a gente vai ver que o coração humano estava tão endurecido que mesmo diante daqueles sinais, as pessoas ainda assim, ela rejeitaram. Isso a gente vai ver mais no final. A primeira trombeta, Apocalipse 8, 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Deus aqui já começa executando seu juízo, atingindo a terra, atingindo as árvores e também toda a erva verde. Tem 2 visões, basicamente é uma provocação que eu vou fazer a vocês. Tem essa visão, um sentido literal para essa palavra, o que está aqui realmente vai acontecer neste sentido, e tem o sentido simbólico, o sentido às vezes que as pessoas levam para o lado espiritual, mas aqui está falando do que o que Deus realmente ele vai atingir, ele vai atingir a terra, as áreas verdes, as árvores, e a gente percebe que, de uma certa maneira, isso já está acontecendo, desmatamento, geleira derretendo, mas aqui vai ser no grau maior, para aquele grande dia. E aqui o apóstolo ele fala um pouco sobre a sua visão. Com o toque da primeira trombeta, segue-se uma saraiva, chuva de pedras e fogo, misturada com sangue, queimando a terça parte da terra, das árvores e da erva verde. Saraiva ou granizo é um juízo frequente no Antigo Testamento. Eu queria que você só abrisse lá em Jó 38, do 22 ao 23. Esse livro, essa última parte de Jó é muito interessante. Do 22 ao 23. Todo mundo encontrou? Pronto, Jó 28, do 20, basicamente aqui é uma resposta de Deus a Jó, Engraçado que Jó questiona a Deus sobre sua justiça. Se o que ele fez, se o que Deus fez com Jó era realmente justo. E aí olha que interessante que esse capítulo, Deus ele fala de todo o seu controle sobre a natureza. Mais embaixo você vê quem faz a chuva e o orvalho, o gelo e a geada. É Jesus interrogando a Jó. Mais abaixo, no versículo 31, você conhece as leis que governam os céus? É Deus mostrando a Jó o seu governo sobre os céus. Quem pode derramar chuva? Deus perguntando a Jó quem poderia derramar chuva. Quem alimenta os animais e as aves? É Deus mostrando mais uma vez o seu controle. Quem faz a luz e a escuridão? De onde vem a luz e a escuridão? É mais uma vez Deus mostrando a Jó de onde vem que ele tem o controle. Então convido vocês, se quiserem dar uma lida depois nesse diálogo de Deus com Jó, é muito interessante. Porque olha só, Jó questiona a Deus sobre sua justiça.
E Deus responde a Jó, mostrando sua justiça, agora o seu controle também sobre a natureza. E quando a gente traz isso para 7 trombetas, a gente vê realmente esse controle de Deus, né, sobre a natureza. E lá em Jó 38, 22, 23 vai dizer assim: 22, deixa eu achar aqui. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve, ouviu os reservatórios de granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Ou seja, tem granizo guardado. Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento do leste se espalha sobre a terra? Misericórdia, né? Então ele já começa aqui executando seu juízo através da natureza. Aí a gente vai agora para a segunda trombeta. Está lá em Apocalipse 8, do 8 ao 9. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Aí na revista, na parte B, o apóstolo diz o seguinte: o soar desta trombeta liberará um tipo de massa ardente, talvez um meteorito em chamas ou um cometa, do céu sobre o mar, matando os animais marinhos. O apóstolo Jair de Oliveira, no seu livro Ele Vem, na página 102, defende a ideia: creio que é mais plausível pensarmos em Deus ferido às águas do mar, com um lançar de uma potestade espiritual nele. O seu efeito se faz sentir sobre a terça parte das águas, que se transforma em sangue, os seres marinhos, que morrem imediatamente, e das embarcações, que são destruídas, possivelmente pelo calor liberado pelas montanhas de fogo. Aparece um paralelo com a primeira das pragas egípcias, na qual as águas do Egito se transformaram em sangue. Ou seja, agora Deus, a primeira trombeta atingiu a terra, aí a segunda trombeta ele vem aqui para o mar, né, para as águas salgadas, e atingiu o quê? Os peixes marinhos, né, a vida marinha, e também as embarcações. Hoje basicamente o comércio, o forte do comércio no mundo é através das embarcações, né, porque a embarcação ela é um tipo de, a gente fala de modal de transporte, que ela é econômico, né, aporta um grande volume. Não sei se vocês viram, acho que tem umas 2 semanas atrás, que o navio ficou atravessado em um certo canal. Aquele canal basicamente ele dá acesso, ao invés de você fazer uma rota ali, acho que se não me engano era no continente África, né? Continente africano, você tinha um canal que dava acesso ali, né, para evitar custo e tal. E isso impactou diretamente em várias outras embarcações que estavam transportando os materiais. Então o comércio mundial ele se baseia principalmente através do mar, né, para fazer suas entregas de materiais. Não através do avião, porque o avião é muito caro, você não consegue aportar um volume grande ao tempo, mas as embarcações não. Você consegue colocar um grande volume de produtos ao tempo. Então, com esse toque dessa trombeta, também vai existir escassez, né, de materiais e de outras coisas que necessitamos. Aí a gente já vem aqui, ele faz um paralelo com Êxodo 7:20, a gente já vai pular aqui para a terceira trombeta. Que diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas.
Agora Deus sai da água salgada e vem para a água doce, né? É Deus executando o juízo aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, mas isso já é muito conhecido, né? Basicamente, água doce no planeta todo só é 3%. O restante é tudo de água salgada. Né? Então, quando Deus fala que vai atingir 1/3 desses 3%, ou seja, vai ficar somente 1% da água doce em todo o planeta. Vai ser trabalhoso, né? E muitos estudiosos falam que a guerra dos séculos vindouros aí vai ser uma guerra em cima, procurando água doce no planeta, né? Porque realmente as fontes elas são muito escassas. No Brasil, por exemplo, a gente tem um dos maiores aquíferos, aquífero Guarani, tem no Egito o Rio Nilo, que é um dos maiores do mundo. Então, são muito poucos rios de água doce, fontes de água doce localizadas no planeta. Mas a água ela se renova, né? Ela é um ciclo. Mas à medida que mais Deus fala que alcançará as águas e também as fontes das águas. Se você alcança a fonte, quer dizer que acabou, né? Ali você não vai ter mais esse ciclo de renovação. O Tietê, por exemplo, onde ele nasce, ele é uma fontezinha bem pequena. Aí você ouviu uma reportagem. Ali a água vai jorrando e aí vai seguindo um caminho, e à medida que esse caminho vai chegando, né, vai aumentando, o rio vai aumentando o seu volume também. E Deus fala que vai atingir 1/3. Né? Hoje a gente sabe que muitas dessas coisas, isso acontece muito. Hoje tem muita poluição dos rios. O Tietê, por exemplo, morreu. Você matar um rio, conseguir matar um rio, é porque realmente é uma grande quantidade de poluição que existe naquele lugar. Então, à medida que você vai se afastando da fonte, as coisas começam a ficar mais sujas. E lá em Mateus, se eu não me engano, Jesus fala que ele é a fonte da vida, não é por acaso. Isso me fez refletir ontem à noite o seguinte: olha só, Jesus é a fonte da vida. E à medida que você vai afastando dessa fonte da vida, as coisas ela tendem a piorar pelo caminho. As coisas ela tendem a ficar mais sujas. Então, se você não for na fonte, é melhor você é melhor beber da água da fonte, perto da fonte, e não longe da fonte. Porque você, à medida que você vai se afastando da fonte, as coisas ela tendem a ficar mais sujas. E aqui ele fala o apóstolo ele fala do significado, né, do absinto, desse amargo. O absinto é uma erva muito amarga, assim devido ao seu sabor característico. Passou a simbolizar o fato de que o pecado leva à amargura da alma, a derrota, a tristeza, a calamidade provocando a condenação e o julgamento divino. Aqui ele fala em Provérbios 5:4-9, mas a gente vai pular para ganhar no chão. Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei o beber água venenosa. A praga da terceira trombeta é a reversão do milagre realizado quando os israelitas se estabeleceram junto às águas de Mara. Aí ele pede para ler, mas a gente não vai ler agora não, vocês viram, cara. Em Êxodo 15:23. Espiritualmente falando, que nossa alma não seja um absinto diante de Deus. Se Jesus é a fonte de águas vivas que o nosso interior precisa, necessitamos ser cheios dessas águas diariamente pelo poder do Espírito que opera em nós. Estar longe dessa fonte espiritual significa viver uma vida amarga. Agora isso a gente vai ler João 4:13-14. João 4:13-14. Eu confesso que ontem eu tinha uma visão diferente desse livro. Eu li poucas, assim, não lembro muito de ter lido em outras versões, mas nessa versão aqui ela apresenta, eu tive uma lição muito interessante. Olha só, quem beber desta água voltará a ter sede,
Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Antes eu tinha visto a visão do seguinte: você está aqui bebendo da fonte, ou seja, estamos se alimentando da palavra, estamos parados, se alimentando, né? Mas aqui fala, para a fonte. Quem vai para algum lugar, alguma coisa. Ou seja, essa fonte dá ideia de movimento, né? Então, ao mesmo tempo que você está se alimentando dessa fonte, é como se você estivesse sendo levado para algum lugar. Esse para, essa preposição que para alguma coisa é a vida eterna. Ou seja, a gente não está parado, só se alimentando. Ao mesmo tempo que a gente está se alimentando, a gente está sendo levado, sendo conduzido para essa vida eterna, como fala aqui na palavra. E aqui a gente vem para a última trombeta dessa lição, a quarta trombeta, 8:12. Trombeta, né? A situação já vai piorando, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, uma terça parte do dia, e também a noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas, que os 3 anjos ainda vão tocar. Aí vem os ai, né? Agora vai atingir o corpo humano. Deus está usando que os fenômenos naturais, a natureza, né? E aquilo ele já afeta os corpos celestes, os corpos que estão no céu. É interessante que o Sol, ele aquece o nosso planeta, então ele é importante. O Sol tem a função de trazer o dia, mas é importante também porque ele aquece. Sem o Sol, isso aqui tudo não haveria vida humana, porque seria muito frio. E quando você atira essa parte do Sol, né, você também está tirando essa capacidade da Terra, né, ter um certo aquecimento. E também a luz, ofusca a luz, né? As plantas elas fazem a fotossíntese, né? Então precisa se alimentar da luz. E quando isso é tirado, as plantas elas vão morrer. Os animais se alimentam das plantas, e tem os outros animais que se alimentam e esses animais que se alimentam das plantas. É aquele ciclo, né? Que vai atingindo. Então, de certa maneira, vai atingir o homem em todas as esferas. Vai perder a parte de oxigênio. Isso. Aqui, e aí o apóstolo Paulo, já ele faz seu comentário. Se é apavorante ficar no escuro por muito tempo, imagine ficar por dias na escuridão. O quarto toque da trombeta atingiu o terço dos corpos celestes, sol, lua e estrelas, escurecendo, resultando o terço do dia e da noite, e ficar sem luz. Haverá trevas e frio extremo durante um terço do dia, quando então subitamente o sol brilhará com um calor tão forte que ressecará o que for por ele atingido. Sem luz solar, as plantas não se desenvolvem, os alimentos serão escassos, a maldade na escuridão aumentará. Quão terrível será esse dia! Encontraremos mais um paralelo com a 9ª praga do Egito, que durou apenas 3 dias e sobreveio somente às terras do Egito. E aqui ela atinge a terça parte da terra. Está aponta para uma intensificação gradual do juízo que atinge toda a criação. Então, como eu falei, as coisas elas estão piorando, né? Vai aumentando as dificuldades. Coitado, aqui vai ser complicado. Aí ele conclui: as 4 primeiras trombetas, pragas ou juízo, atingirão os elementos da natureza com o julgamento de Deus. Já estou na conclusão. Como advertência aos homens pecadores. Em Apocalipse 8:13 existe uma série de advertências de que situações ainda piores ocorrerão.
com o toque das 3 últimas trombetas. Estudaremos na próxima lição a abertura da 5ª, 6ª e 7ª trombeta e os 3 ais do livro de Apocalipse. As outras trombetas se preparem, vai ser coisa dificultosa. Aí lembra daquele versículo que eu mandei vocês guardarem? Está lá em Apocalipse 9:20. Apocalipse 9:20. Diz assim: o resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixarão de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade, nem dos seus frutos. Aqui já é depois das trombetas. E Jesus está falando o quê? Que mesmo depois que essas trombetas atingiram essas pessoas não se arrependeram. Então, Jesus aqui ele está fazendo um julgamento, executando um juízo com graça. Hoje o Evangelho ele é aceito normalmente, né? Você não tem um preço tão grande, mas naqueles tempos aqui, nesses tempos da grande tribulação, ela vai ter um preço, né? É o preço de você ali permanecer fiel a Deus e não adorar o anticristo nem fazer a sua vontade. E mesmo depois de Deus mostrar todos esses alertas, né, através das trombetas, a Bíblia fala que ele mesmo assim não se arrependeu, né? É um fruto aí da própria natureza humana, endurecendo seu coração. Amém? E aí só na outra lição para a gente ir a segunda metade da grande tribulação. Vai ficar estreito. É até o fim. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Augusto, que prega o Apocalipse e deixa a gente com medo sorrindo. Ai, sarava que estão guardadas. Jesus, né? Deus é bom. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento de despertamento que o Senhor trouxe às nossas vidas. Confesso no meu espírito que desejo muito, muito ter um encontro com o Senhor antes que tudo isso aconteça. Que o Senhor nos dê a graça e a maturidade espiritual para permanecermos perseverantes na fé, pois sabemos que cada dia a situação vai tendo a piorar, mas nós confiamos no Teu nome e sabemos que o Senhor é a resposta para as nossas vidas. E assim como foi ilustrado e dito nesta lição, ou somos a fonte, ou vamos beber da fonte, e bebendo da fonte ainda precisamos continuar renovando as águas, levando as outras pessoas que estão no caminho, assim como fez a mulher samaritana. Naquele diálogo com Jesus, ela pôde ser aquela que bebeu da água e se tornou a fonte, da fonte foi levando para outras vidas. Que isso, Pai, se complete na minha vida e na vida dos Teus filhos, que aqui se encontram nesta manhã, alcance a Tua igreja na totalidade. E isso não digo da ICB Mussurunga, mas a igreja de Cristo na terra. Pois nós pertencemos ao mesmo corpo e estamos aqui, Senhor Jesus, sendo guiado por Ti, que é o cabeça da igreja, e que tem o discernimento e a sabedoria para ser derramada nas nossas vidas.
Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Se assente por alguns instantes, já vou encerrar. Eu quero lembrar os irmãos que nós já voltamos o nosso culto presencial de oração e amanhã nós temos culto de oração presencial. Eu tenho alguns amigos, irmãos em Cristo, seguidores não, eu não tenho seguidores, eu tenho discípulos. Eu não digo seguidores de rede social, estou falando sobre isso. Mas eu tenho pessoas que têm nos acompanhado e têm sentido falta dos nossos cultos, online. Mas eu tenho essa mentalidade que eu vou ser a pastora do mundo todo. Eu sou a pastora de um rebanho. E o meu propósito é apacentar o rebanho que Deus me deu. E eu preciso apacentar vocês com sabedoria e graça. E sempre que for possível a gente vai transmitir os cultos, como eu fiz agora e como foi ontem à noite, o culto dos homens, por sinal uma bênção, o culto dos homens muito abençoado mesmo. Na terça-feira nós vamos ter o nosso culto, a ministração da palavra. Quarta-feira teremos o nosso culto online com os jovens. E na quinta-feira nós estamos no propósito, Por essa causa eu me ponho de joelhos e rasgando o atestado de óbito. No sábado nós temos um culto de mulheres que também será presencial, assim como foi com os homens, começando às 18 horas, onde nós começamos às 18h10, mas já tinha condição de começar às 18 horas, porque os homens já estavam aqui, alguns homens já tinham chegado. Eu só pedi o nosso irmão de igreja para aguardar mais um pouco, mas foi assim, tremendo, e eu creio que sábado não será diferente. Deus se fará presente. Hoje à noite estaremos aqui reunidos, estamos em um grande propósito, amém? Para a administração do culto da celebração, onde Deus continuará fazendo a obra dele nas nossas vidas, amém? Eu quero agradecer a Deus, a você que participou da escola bíblica agora, você não vai desconectar. Deus abençoe a todos vocês.